Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna Cast, o podcast dos ultrabadernistas. Voltando aqui então para a parte 3 do Guardiões da Galáxia volume 3. Vamos conversar então a respeito aí do praticamente o clímax da história, né? Que a gente teve um pouco ali do Rocket Raccoon e tudo mais, né? E até bacana quando eles chegam ali de carro, né? A Nebulosa e o Star-Lord, né? Eles chegam de carro e aí você tem outras criaturas bizarras ali. Um é o War Pig, se eu não me engano, né? Que é um porco com metralhador e me tal. Lembrou muito, esse momento me lembrou muito o Rocksteady e o Bebop do Tartaruga Ninja e tudo. Assim. Mas não tem como, a referência foi clara ali, muito claro ali. Ficou realmente parecido. E assim, a ação começa a pegar ali em relação ao confronto com o vilão, que eu falei que ganhou 2 tons, né? E aí me incomodou, que o Roger tinha dito, também lembrou disso, que no início ele é mais frio, ele é mais ardiloso. Eu gostaria de ter visto esse final desse vilão do início. E, cara, o final ele tá mais histérico. Ele vira o Lord Farquaad do Shrek. Fica com raivinha, né? Fica só dando gritinho. Inclusive, assim, ele tem um visual interessante, porque ele é meio... Quem viu Robocop lembra, né? Do Alex Murphy, sem o capacete, né? Que é aquela pele grudada numa parte mecânica de trás, né? Da prótese, né? E, cara, isso é agressivo. Isso no momento, quando eles tiram até essa pele, aí já é o finalzinho, quando tira a pele, você vê ele tá até meio 2 caras, né? Ele fica até meio... o cara deformado. Caveira vermelha também. Pô, aquele olho, o globo ocular, tudo externo, uma cara toda deformada. Ali é agressivo. Mas, cara, o confronto é fácil, porque o Rocket quer meio que se vingar dele e tudo, mas chegam todos os amigos e batem. Só batem, sentem o sarrafo, né? Começam a bater no cara. Eu senti uma coisa fácil, uma saída bobinho, fácil, né? E aí é onde a ação toda que tava culminando pro confronto final, pra mim, caiu um pouquinho. Nesse confronto direto com o vilão, só isso. Confronto direto com o vilão me incomoda um pouco. E você tem essa separação no grupo ali, né? Porque a Nebulosa e o Star-Lord vão pra nave e ficam no caso da nave dele, né? Fica o Drax, a Mantis e a Gamora na nave, né? Dentro da nave. Isso. E aí tem aquela outra cena de humor também, né? Que o Drax tá vindo um motoqueiro, ele dá um soco no cara. Aí o cara cai no chão e pega a moto dele, né? Ela tá brincando até com o catavento, a Mantis, né? Sobe aí. Mas toda essa... pra onde a gente vai? Pra nave. Daqui ali? Tá bom. Ela vai, sobe, ele vai embora. Ah, não, você me enganou. É o tipo de humor que eu tiraria. Da nave deles, né? No caso, né? Só que a nave... que a nave tá bem atrás, ele pega, ele derruba o motoqueiro pra pegar a moto e ir numa nave que tá aqui atrás. Tá 3 metros dele. Toda essa parte, essas cenas de ação, a parte em que o Peter Quill sai e eles voltam, eu achei legal. Essa dinâmica eu achei interessante. A única coisa que eu desgostei foi essa parte que do confronto. Ali, exatamente. Do confronto, eu achei meio ali... Uma saída fácil. Exatamente, que tem aquela sequência 360, né? Que na verdade a Nebulosa ela fica sentada em cima do carro, né? E quem entra na verdade é o Star-Lord e o Groot, né? Que eles entram. Que ele até, quando eles saem da casa, ele fala, ó, você já sabe o que fazer com as armas aí. Ele vai, né? Ele até segura assim, né? Primeiro que ele segura as armas, né? A gente não vê onde é que ele fez com as armas, né? Mas quando eles chegam lá, é um confronto rápido assim, né? E aí depois chega o Drax com a Mantis, e aí a nave já tá subindo, né? O Peter Quill até fala com ele, né? O Star-Lord, enfim. Ele chega e fala, não, pô, você chama isso de utopia? Olha só o que tá acontecendo lá embaixo. Cara de povo vendendo metanfetamina, não sei o que e tal. Ele, não, tem razão, eu falhei. Por isso aqui. que eu vou refazer tudo. Vou refazer tudo, então, aperta o botão lá, dá uma ordem, enfim, começa a explodir a residência e tudo, né? E aí tem até um confronto lá com aquele porco, né? O War Pig lá e tal. Provavelmente foi uma referência ao Black Sabbath, né? Que é o War Pigs, né? Aí tem o War Pig, aí briga lá com a Gamora e tudo, e aparece de novo o Adam Warlock, né? Que tem até uma sequência lá, que eles estão ainda na Orgocorp, que a rainha lá dos soberanos, né? Ela tá meio que interrogando um dos caras lá e tudo, que eu nem lembro daquele cara. Porque não tava com eles ali. De repente, não, a gente conseguiu um dos saqueadores aqui e tal, vai interrogar o cara, né? E aí vai o Warlock vai lá e queima o cara, assim, né? Uma cena bem agressiva até, né?
Aí fala, não, mas agora como é que a gente vai interrogar ele? Como é que vai pegar a informação? Não, mas eu segui o que você falou, tal, enfim. Que a mãe dele manda, né? Isso. Mostra, não, é só pra você mostrar, não é pra você incinerar ele. Só pra dar um gostinho, ele torra o cara. Aí tem um comunicador, né, e aí conseguem ouvir a conversa e tal, e aí eles partem pra lá, né, então vai o Warlock, a mãe dele, né, a mãe, que é a rainha dos soberanos e tudo. Inclusive o próprio autoevolucionário criou eles, né. Que eles falam sobre isso. Não, criou várias raças alienígenas foram criadas por esse cara daí. Então o cara, ele é mal feito pica-pau. A gente chega lá no final e não é isso tudo, né? E aí ele vai subindo com a nave, vai explodindo o planeta todo, né? Aí nisso tem lá o Star-Lord e o Groot, eles, né, saem voando, né? Ele pula depois, o Groot vai atrás dele. A construção é interessante. O problema acho que pegou justamente só na resolução, ali só no finalzinho, né? Eu queria temer mais pelos heróis no final. Assim, torcer mais. Pra você torcer mais pro herói, a gente tem que entender que o vilão tá dando trabalho. E quando você não percebe isso com o vilão dando trabalho, você acha, então isso vai ser uma lutinha fácil. Que é uma sequência, inclusive, que eles só serve pra isso, né? Pra chegar e falar, não, mas por que você tá querendo fazer essa coisa toda, né? E aí fala, não, tô querendo aperfeiçoar o universo e tal, mas ao mesmo tempo... Meio brincar de Deus, né? Porque que é brincar de Deus. Você vê que ele constrói raças, né? Ele cria raças, como aqueles humanoides meio misturados com animal. E quando não dá certo, quando o Peter Quill falou, mas eu vi um povo batendo nos ouriços. Tipo assim, olha só, não funcionou tão bem essa utopia de todo mundo estar em paz e harmonia e não ter maldade, né? Porque ele incinerou uma tartaruga porque tinha maldade. Isso, quer dizer, então, ele ao mesmo tempo que ele se interessa em fazer um negócio... Ele se interessa em fazer um negócio, mas ao mesmo tempo ele não se interessa a ponto dele monitorar o que desenvolver tá aquilo, Isso se torna incoerente. Se ele quer ser tão perfeito, ele tinha que acompanhar cada daquelas raças que ele fez. Foi o que eu até comentei, porque assim, quando ele chega no subúrbio ali, tá tudo ok, tá todo mundo aparentemente dócil, né? E aí ele falou, não, mas os bichos estão ficando agressivos. Estão brigando ali, então, e tal. Né, quer dizer, então, bem ou mal, ele consertou aquele problema que o Rocket falou pra ele. Não, o problema tá na rebimboca da parafuseira e tal. Sim, Então, ao mesmo tempo, você tem supostamente tem um problema que está acontecendo que não deveria acontecer. Porque os animais deveriam ser dóceis, mas ao mesmo tempo você está vendo um pegar um bastão de beisebol e... Tá entendendo? Eu acho que para mim o problema do vilão não é ele ser falho. O problema não é ele ser falho. O problema eu acho que não teve consistência. Não teve Também. Tipo assim, foi um pouco incoerente. Isso. Entendeu? Tipo assim, se a gente for parar pra pensar, o Thanos era falho também. Só que o Thanos, ele tava tipo assim, dana-se se eu sou falho. Ele seguia. Ele dava sequência. E, tipo assim, eu sou acima disso, né? Não interessa se eu vou errar ou se eu não vou errar. Eu dou sequência ao que eu penso. Ele não, ele às vezes parecia inconsistente mesmo, né? Às vezes defendeu uma coisa, o Thanos não era inseguro. O Thanos nunca foi inseguro. Isso, é esse ponto aí. Exatamente essa palavra. Não, tanto que ele tem seguidores, né? E ali no Guardiões 3 você tem até os, entre aspas, seguidores do autoevolucionário se virando contra ele. Que é uma sequência que, inclusive, eu gosto. Antes do confronto do autoevolucionário com os Guardiões, eu gosto desse momento onde os próprios capangas do vilão principal se voltam contra ele. Olha só, apontam as armas pra ele. Mas na hora que o caldo entorna também, né? Depois de que eles percebem que o cara tá perdendo o controle, tá perdendo o tino. Pô, olha só, ele quer ser Deus e ele vai dizimar a gente também se puder. Então vamos nos virar contra ele. Não, se a gente for parar pra pensar, essa parte aí dos capangas dele irem contra é até um pouco coerente também, né? Porque, tipo assim... Era esperado, né? Podia ser esperado. Tendo em vista que ele faz o que for com qualquer um, vai fazer comigo também, né? Exato. Em algum momento o caldo vai tornar pro lado dele. Mas ao mesmo tempo a gente fica imaginando assim, poxa, imagina o seguinte, eu já vi tantas atrocidades esse cara fazer, agora que eu vou virar a casaca... Tá entendendo? É meio também... Visualmente é interessante você ver assim, realmente o cara tá tão no limite das coisas nem os capangas mais acreditam nele. Os caras não estão acreditando mais no projeto Mas dele. Demorou muito pra acontecer Demora muito também pros caras chegarem a essa conclusão aí. Se a gente for para pensar, o vilão acaba sendo o probleminha do filme mesmo, eu acho. Né? Meu ponto fraco é ele e o que fizeram com o Warlock até o final. Mas o Warlock, ele meio que não interfere no filme, né? Se você, cara, faz um exercício aqui, tira o Warlock do filme. Não interfere tanto assim. Não, é mais um pouco ali no final do filme, né? No início que ele dá uma... Na verdade, quem deixa o Rocket, pelo que vocês me contaram, é o Warlock, né? Então, que deixa o Rocket naquela situação é o Warlock, não é? Então, ele chega derrubando todo mundo. Que é praticamente a primeira cena do filme, não é isso? Sim.
Então, tirando isso, ele meio que não participa muito do filme, assim, depois, né? É uma coisa meio... Tirando o final que ele salva o Star-Lord. O Star-Lord, mas tirando isso... O Star-Lord sem máscara, sem foguete no pé, sem nada, né? Sem nada, Mas desde o início do filme ele volta, tá assim, né? Ele volta pra pegar o iPod dele. Eu também tinha voltado pra pegar o iPod. Eu acabo achando que o Warlock, ele foi, assim, subaproveitado no filme, em comparação ao que ele podia ter apresentado em relação às HQs, mas não acho ele, sim, um grande problema do filme, né? Ele teve algumas situações, né, assim, como ser meio subaproveitado mesmo, mas eu acho que o grande problema do filme, de fato mesmo, é o vilão. Eu acho que chegamos a esse consenso, né? Até a sequência mesmo de ação que ele tem dentro da nave lá, que a Gamora tá esperando ele, né, e depois começa a explodir tudo e tal, e ele chega pra brigar e tudo, porque até o Warpig tá lá, né? Aí o Warpig tá lá e tal, e ele chega, arrebenta também o Warpig, arranca a cabeça do bicho também. A cena bem agressiva. É maneiro. Só que depois ele tenta salvar a mãe dele acaba explodindo lá, né? Porque, enfim, o planeta tá explodindo, a mãe dele vai junto, né? Ele tenta salvar, ela não consegue. Ele volta de novo pra nave dos Guardiões, né? E a Gamora acaba salvando ele. Eu fiquei até imaginando assim, o porquê dela acabar salvando ele, né? É lógico que no final tem o payoff, que, né? Aquela coisa do... todo mundo merece a segunda chance e tal. E ele vai lá e se redime, né? O Warlock. Abraça todo mundo. Mas a Gamora em si, naquele momento, um cara que, entre aspas, salvou ela ali, né? Mas ela não tem nenhum envolvimento com ele de chegar e falar, não, esse cara merece ser salvo, eu vou salvar ele. Afinidade, assim. Ela chegar e salvar o cara, não vi muito. Ainda mais a Gamora, assim, bem fria no filme, isso que eu ia falar, ainda mais ela estando como nesse filme. Ela sendo a Gamora original lá, como já não faria isso? Não, tô dizendo, essa Gamora se aproxima muito da Gamora original que a gente conheceu lá logo no... Porque né? No início, né? Mas a ideia é essa, porque ela, na verdade, né? Ela até diz, eu não sou quem você conheceu, eu sou quem eu sempre fui. Então você entende que ela... Mas enfim. Inclusive tem uma cena antes deles chegarem no lugar, né? Assim que eles voltam lá da Rogocorp, que eles têm um bate-boca e tudo, né? Ela vai, empurra o Star-Lord, assim, arrebenta e ninguém fala nada, né? Isso também é um negócio, né? Essa sequência também não... Qual parte? Quando eles voltam da Rogocorp, ele começa a discutir ali tudo, né? Entre ela vai, pega ele assim, empurra ele contra uns painéis lá que eles têm dentro da nave, tudo, quebra o painel todo, ninguém fala nada e tal. Quer dizer, até a agressão ele tá aceitando, assim, ele tá muito passivo, né? O Star-Lord no filme. Quer dizer, ele tem suas sequências de ação onde ele toma iniciativa, mas quando se trata dela, ele fica meio naquela... Ele é muito mais manso com ela, ele é muito mais... A gente entende, com um cara apaixonado ainda. Mas ela tá agressiva gratuitamente, é isso que eu quero dizer. Ainda mais pra um cara que ela sabia que gostou dela no dia que não tiveram um relacionamento. Mas isso é meio esquisito. Eles acabam descobrindo depois, né, o Drax, a Nebulosa e a Mantis, que tem crianças dentro da nave, né? Várias crianças prisioneiras. Justamente mais no finalzinho ali da nave mesmo, tem um monte de criança lá. Que remete muito a todas aquelas grandes obras de aventura infantil, onde você sempre viu os grandes heróis salvando crianças enjauladas. Isso a gente vê em Rambo, em Braddock 3. Então isso remete muito a esses grandes filmes. O próprio Indiana Jones, né? No Indiana Tempo da Perdição, Salvador. As criancinhas lá. Isso é um elemento que o James Gunn, ele sempre, numa entrevista ele falou que ele gosta de resgatar elementos que ele, de jovem, criança, sempre falava com mais de passional nele. E quando ele colocava crianças e sendo resgatadas, e crianças sendo unidas com os grandes heróis, isso era uma coisa que ele queria trazer em algum momento. É clichê? Sim. Puramente clichê, mas funciona. Mas funciona. E isso eu gostei, eu abracei ele. Era até aquelas crianças de cabelo branco que me lembra até aquele filme de terror do John dos Amaldiçoados lá. Pô, eu falei, caraca, parece as crianças da aldeia dos amaldiçoados. Mas é legal, foi um elemento clichê, mas que funcionou. Eles têm um bate-boca ali, né? Aí o Drax até perguntou, você acha que eu sou um idiota? Ela vai, gosta dele, esqueça. Aí ele vai e esquece que foi chamado de idiota, né? Sim. E tem aquela comunicação deles, né? Jub-jub. A língua deles, né? E que a gente achava que o Drax estava falando por falar, assim, tava só repetindo. Quando, na verdade, o Drax se explica depois que ele tava realmente se comunicando. Vocês estão assustando elas, não sei o que, as crianças e tal. A Mantis, né? Ela diz que desconhece a língua, né? Isso aí. Ela fala, esse dialeto eu não conhecia. E o Drax se comunicava com as meninas. Sim, aí ele diz, você sempre soube, você tá se comunicando. Ninguém me perguntou. Ninguém perguntou. Mas me parece também uma coisa meio de
dele ir com boa vontade? Não tem a sensação assim de ser uma coisa meio inocente? Não, ele aquela... entende porque é inocente igual as crianças? Não tem uma coisa puro, né? Uma pureza ali. né? Não, ele nesse momento, é aquele momento que lágrima nos olhos, né? Porque ele era casado, tinha filho e tal. Relembra né? um passado dele. A filha dele, né? No caso, né? A Que filha ele fala, né? Minha filha e tal. Fala da filha. E aí, ele, né? No final, ele vira o paizão daquela criançada até toda. dança e lá tal, com elas. Faz dança, não sei o quê. Ele sempre falava dançar é pra idiotas, né? É. Ele falava assim. Vou imitar o macaco, né? Vou imitar o macaco. Bip. Essa cena é bem legal. É legal. E aí eles voltam pra nave, né? E falam, não, e aí, como é que tá agora a situação, né? Falam, cadê o pessoal? Não, eles estão na nave que vocês estavam. Né? Aí eles conseguem pegar o cara, né? Aquela sequência é bem legal, né? Porque ele joga o Star-Lord joga o cara lá, que é o capanga, né? Sim, tem um negócio na cabeça. Aqui, né? Aí ele pula, aí o Groot pula atrás dele e abre as asas, né? Uma cena que o Roger destacou, né? Que o Groot ali vira um salvador. E aí a metáfora de ter até asas, né? Como se fosse é interessante. Salvando ali, é muito legal. Eu tô meio perdido aqui. Aquela cena em que solta as feras com o Drax e a Mandy. É antes disso? Depois disso? Agora eu me perdi. É depois. É depois, né? Primeiro prende eles, depois solta... Aquelas três bestas. Eles fogem, umas feras que... É aqueles bichos que eles lutam no começo do segundo filme, que eles estão... Sim, que a Mandy ela monta numa delas. Isso, umas bocas montados. Sim, lembrei agora. Que um deles, no segundo filme, o Drax até ele é engolido por um deles ali, ele fica esfaqueando ele por dentro. Sim, a Mantis agora a Mantis ela controla praticamente tudo que ela quiser, né? Porque ela influencia. Mas naquele caso ali ela não controla os bichos, né? Ele fala, eles só comem bateria, eles não comem gente. É verdade, eles não são carnívoros, ela explica algo assim, verdade. Aí fala que tudo é questão de... Ela não controla, mas ela meio que tem uma conexão com ele ali. Tanto que ela bota a mão, né? E ela sobe. Ela tem um poder de um assédio natural com as criaturas. E um negócio que também não tem como falar mal é o trabalho gráfico do filme. Não, o CGI do filme tá... Isso que eu ia falar. Isso é uma coisa que a gente nem vai esperar menos, ainda mais o que a Marvel já é hoje. Mas ultimamente você às vezes estava dando uma escorregada aí, não estava não? Eu acho que é por conta da própria direção. Às vezes aí culpa muito de um diretor que não sabe usar o recurso. Culpa na pandemia também, né? Não sei se isso... influenciou. Estavam falando na época da pandemia que você não tinha tantos recursos. Estavam jogando não só a Marvel, né? Não, mas isso é reclamação geral. É geral. Não é nem... Quer dizer, a situação agravou justamente por causa disso, né? Porque teve muito projeto que foi empurrado para frente e tal, ou teve que voltar o projeto. Não, troca aqui, porque esse vai entrar primeiro, aquele vai entrar depois. Troca isso, troca aquilo e tal, tem que refilmar alguma coisa. Mas influenciando em dinheiro ou tempo? É o que é isso? As duas coisas, né? As duas coisas. O pessoal que trabalha com CGI lá... Tem que correr, né? Nossa, é só a gente lembrar do famoso bigode do Henry Cavill. Aquele bigode ali, tá... Aquilo ali foi não o dinheiro, foi o tempo. Queriam pegar ele pra filmar, não, tira o bigode, que ele tava fazendo Missão Impossível. E tiraram o bigode digitalmente, ficou uma coisa estranha. Mas, enfim. E aí, o que acontece é que eles conseguem finalmente reavivar o Rocket, né? A gente vê a situação lá onde os amigos dele foram mortos, né? No flashback e tudo. Aí a Layla, né, leva um tiro. É a Layla, Dente e Chão, né? O Dente é uma foca, né? Não, é uma morsa. É uma morsa. É uma morsa na cadeira de roda. Na cadeira de roda. E a coelhinha, que, também é triste, cara. A coelha que é... A coelhinha com os bracinhos, né? Os braços e amordaçada. E o que é bonito é que no flashback mostra que é uma amizade que vai sendo nutrida justamente porque todos estão na mesma situação. A gente precisa do nome e tal, né? E a Lontra, a Layla, você vê que ela é a primeira que se importa com o Rock, porque ele tá ferido aqui, tá com um machucado aqui meio na cabeça, porque fizeram já uma cirurgia, né? Você vê que tem uma chapa craniana, assim. E ela pega um algodão e gruda assim, cara. Eu acho aquilo muito, muito legal. Tá assim, marcada aqui a cabeça dela. Ela não fala nada, ela pega, puxa um algodão, ela joga, ela bota um líquidozinho ali, como se fosse uma língua, assim, e cola aqui e fala, isso vai ajudar a te melhorar e tudo. E ela é toda boazinha, cara. E depois você pega aquela Lontra ali, pra depois de ela terminar do jeito que termina. Inclusive, ela é a primeira que o Rocket quer salvar ali, porque teve mais um elo ali com ele. Ele cria até uma fechadura legal, né? Com os arranjos. É tipo um cartão universal que ele faz ali, né? Muito Tem legal, que passar pra abrir a jaula e tal. Abre tudo depois. Ele fala, não vou tirar a gente daqui, então eu começo a tirar as coisas daqui, assim, no meio do pelo. Que o Alexandre tinha lembrado. Você vê o nível de inteligência que ele chegou. Ele sabe elaborar um plano, o Rocket sabe elaborar um plano. Ele já falou assim, a gente vai conseguir fugir, eu sei pilotar uma nave. Eu vou pilotar uma nave e eu quero que
vocês sem todos nunca ter juntos. pego uma nave, ele já sabia que... Tanto que quando ele chega na nave depois, né? Ele já chega já... Pô, sabendo... Né, ele chega... A gente lembra no primeiro o quanto... Naquela nave prisão, né? O quanto ele já dominava, cara. Ele pegava todos os comandos. Ele muda a gravidade do negócio pra ficar todo mundo voando. Todo mundo flutua e ele com todos os dentro. Então você vê que ele é um piloto sensacional. E ele tava começando, a gente entende que ele é jovem ainda no flashback, mas o elo com aqueles 3 amigos que, pô, assim como ele, foram rasgados, né, cara? Tiraram patas, deformados. Nossa, uma morsa, parte, numa roda... Não, e de fato você se importa, né? Se importa muito, porque a pureza de cada um ali se alia a uma coisa só, fugir daquele local de desgraça. Aquela parte machuca. Pô, cara, e aí vem o vilão, que como você falou no flashback, ele é muito mais, né, temeroso. Cara, ele dá um tiro. Não, ele é calculista. Tudo, né, cruel. E, cara, você só ouve um estampido, né? Pá! Aí tu vê a lontra para o rosto dela, o olho... Cara, e é interessante você ver no efeito, né? O brilho do olho dela opaca, fica uma coisa assim escura. E o Rocket percebe que algo... Ele ouve o estampido, ele vê o olho dela... Chão, né? E, cara, quando ela já aponta cai... pro alto. E ela aponta pro alto, que pô, cara, isso aqui... Aí onde as crianças fungaram... Aí se importa com a lontra, né, cara? Quando eles estavam na jaula, ela falou assim, pô, eu ainda quero ver o céu, porque, isso aí não, o céu é o teto da jaula, né? Ele fala, cara, e quando ela morre, quando ela leva o tiro, ela fala, agora eu tô conseguindo ver o céu. Pô, cara, e ele dá um grito de fúria, como se ele, pô, ela era a primeira que eu queria salvar, cara, era a primeira. E aí, ali, você entende o Rocket. Aí que eu falo, cara, existe um filme dentro de um filme. É um filme pesado e dramático, do Rocket Raccoon, que inclusive depois ele até entende quando ele pega o nome, né? Porque ele é um guaxinim e tal. Eu sou um raccoon e tudo, aí ele aceita. Cara, é muito bonito a história, o flashback dele. E aí tem a leveza, que eu acredito que... A Marvel, peraí, a gente ainda tá contando um filme infanto juvenil. O do Rock tá pesado demais. Mas é interessante, eu gostei desse dueto aí. Não, e é justamente a parte, o Rocket, ele alopra, né? Ele ataca o cara e ele quer se vingar, arranca, ataca ele todo, tudo. Soco, depois chega os outros soldados, atiram. Soco, ele Não, ele arranha. Ele arranha. E quando ele olha, mataram aí a Morsa e a Coelhinha, cara. Aí acabou. É tipo assim, se mataram a Layla, né? Que era, vamos dizer, quase um romance dele que poderia ser. Chegam a dar um beijinho ali, um negócio assim. Né? Os dois grudam o focinho. Quando ele olha, tá a Morsa, os últimos amigos da jaula mortos. Aí acabou. Ali você entende que ele perde a esperança de tentar reunir um grupo, ele já não acredita mais em ter uma equipe, e aí esse filme é justificado. Todo Guardiões da Galáxia, volume 3, acaba você vendo... E tem uma frase que alguém fala, acho que a Mentes fala, você nunca entendeu que essa história sempre foi de você? Né? Não tem um outro personagem que fala isso? Cara, a ficha caiu ali de imediato. Eu no cinema falei, cara... Não, é a Layla quando ele tá no quase aquele afterlife lá no... Isso. É a própria lontra. É a própria lontrinha que fala... realmente quando ele tá morrendo, Peter Quill, ele se desespera lá. Que ele tá num coma, né? Ele tá na máquina e ele se vê a luz, né? Aquela velha clichê, né? Sim. E a lontra fala... A gente tá esperando você. A gente tá esperando você ver fundo branco. Só que agora não, né? Só que você ainda tem um objetivo. Eu posso brincar com vocês e tal. Pô, cara. E aí ela fala essa frase, tipo, olha só, você não entendeu que essa história sempre pertenceu a você. E é engraçado que você vê o Rocket, tipo assim, fragilizado, né? Muito, cara. Nunca ele teve até a voz dele tá mais mansa, é mais boazinha, né? Uma coisa boazinha. mais pura. Pô, cara, é bonito. É esse bonito momento mesmo, muito bem feito mesmo. Bem legal. E aí é a hora que ele acorda, né? Ele acorda e aí ele olha, não, pera aí. Cadê ele? Estão ali, ó. Tá vendo ali o comunicador da nebulosa, tá ligado ali e tal. Vocês não estão vendo o manual, não, o painel, não sei o quê. Aí, e é legal isso, né? Porque assim, a nave dele foi totalmente estilizada, tá totalmente, né? Foi toda atualizada, né? Tu vê que o cockpit solta, né? E tipo duas naves pequenas ali, né? Que aí eles vão pra salvar eles lá dentro da nave, né? E aí é que tem essa sequência, né? Que eles falam, primeiro plano, a gente tem que salvar o Drax, a Mantis, a Nebulosa e tal. De repente, arrebenta a parede, lá sai eles, cada um montado num daqueles bichos gigantes e tal. Mas leis Ok, novo plano, a gente vai matar o... a gente vai matar o vilão. E aí tem essa sequência, né? Que eles falam assim, não, a gente vai salvar... isso também não pode esquecer que o lugar nenhum também, que era só tipo um meteoro, que era um crânio, eles transformaram numa mega nave, Numa nave. Aí liga lá pro irmão de James Gunn, né, que tá com um cachorrinho lá que chamou de cachorro mau, né? Que ele detesta ser chamado, eu não sou um cachorro mau. Eu não sou um cachorro, ninguém nunca me chamou de cachorro mau. A Laika, o Cosmo. Sim, que ela vive falando do cachorro russo. Sim, não, pensei que você estava falando daquele bicho meio estranho que parecia um pano meio com um cachorro.
Não. É que na verdade era do Warlock. Se apega ao Warlock. Sim, tem um meio Muppet, não parece um Muppetzinho ali. Marronzinho, né? Ele é bizarro também. É. Ela fala, se livre a mãe dele, né? Se livre dessa criatura e tal. Não, mas eu gosto dele, ele é bacana e tal. Ele vai também junto, né? Mas não faz nada, é só um bicho CGI. Sidekick pra vender boneco. Exatamente. E aí, eles falam, localização é X, Y, Z, vai pra lá e tal, né? E aí, lugar nenhum, que virou uma nave gigante, né? Vai encontrar com eles, aí tem aquela coisa de pegar a nave do vilão, encostar na nave em lugar nenhum, né? E aí o Cosmo, que é o cachorro telepata lá, junta, né? Acopla ali. E é um grande esforço dele, né? Porque você vê que em algum momento ele tá até perdendo força, né? Porque eles todos têm que passar de uma nave para outra. E quem tá controlando essa acoplagem, né? essa junção, é o cachorro. É esse poder dele. E, cara, você vê que ele fraquejando, as patinhas dele começam a fazer assim. É um momento que eu até fiquei aflito. Eu falei, cara, a nave eu pensei que fosse botar, de repente, nariz escorrendo, né? Porque é meio que um clichê. Focinho sangrando, né? Aí James Gunn perdeu a chance. Ia ficar interessante. E tem uma sequência que é até engraçado quando vê um macaco, né? O macaco, a mulher pega, o macaco começa a rir a mulher na cara. Ele não ia deixar o humor de lado, né? Aí eles salvam as crianças, eles salvam os animais também, animais né? Todos. E tem até o próprio Rocket fala, não, eu quero todos, né? Tem que salvar geral. O Drax fala assim, a gente tá salvando todas as crianças. Ele, não, mas não são todos. Aí quando você vê, tem vários animais cobaias como ele, né? Como ele um dia foi. Ele, tem uns guaxinins também, né? Até uma e aí cena... ele vê, né, que ele fala que não vai mais ele é um raccoon, né? Exato. Tá escrito Carolina do Norte. Exato, muito legal. Ele era raccoon, assim. Aí isso é explicado. Mas ele fala que não vai mais se acovardar, alguma coisa assim, não é? Ele fala isso, né? Que ele fala, não, agora a gente vai fugir, não sei o que e tal. E fala, não, estou cansado de fugir. Aí ele vai, aí tem aquela sequência do corredor, né? Que eles atacam e tal, que é tipo feito. Me lembrou até o Sucker Punch, né? A sequência do Sucker Punch que o Zack Snyder fez, que é a missão da faca de cozinha, que as meninas têm que invadir um trem, né? Que tem. E aí aquela coisa da câmera vai, a câmera volta, voltando, tal, retornando. Sim. Pra mim é a sequência. As duas sequências do filme, no caso, sequências de ação que são memoráveis, são essas duas. Tem uma cena até engraçada que eu acho legal mencionar. Quando o Peter Quill tenta salvar e ele dá um salto, né? Ele é o último, né? E quando ele salta, ele não consegue, cara. Ele para no espaço, né? E ele vai... Ali você... ele vai morrer. Ele vai morrer. Quer dizer, ele vai morrer mesmo, ele já tá morto. A cara enche, porque não tem oxigênio. E quem salva ele é o Warlock, né? Fazendo uma metáfora do quadro de Deus e o Adão ali. É verdade. Esse momento é engraçado. É porque é Adam, né? Adão. Exato. E aí é aquilo. Depois que o Rocket ele salva ali os guaxinins, os outros bichos e tal, tem aquele embate, né, deles dois, né? Eles estão surgindo todo mundo e tal, e aí ele vai bater de frente com um alto evolucionário, né? Ele tem tipo um poder do Magneto, assim, ele vai e joga as coisas, né? Joga pra cima e tal, enfim. Aí quando ele mata até os capangas dele lá, ele dá tipo uma explosão assim, morre todo mundo, né? A Nebulosa transforma o braço dela lá pra pilotar a nave e tudo, né? Com os dedos dela, né? Viram tipo fio e tal, né? Começa a controlar a nave para conseguir acoplar uma nave com a outra. E aí que eles chegam ali também, né? E dão uma surra no cara. Rápido. Fácil também. Né? Até falam, né? Pô, o Rocket tá até com a arma na mão e tal, né? Quer dizer, cada um dá um soco nele assim, cai no chão. Aí a Gamora até tira o rosto dele aqui assim, né? Puxa pelo lado aqui assim, e vê que a cara dele tá toda deformada, né? É só uma máscara e tal. E aí fala, não, tinha que ser a perfeição e tal. Que uma coisa até que ele fala, né, inclusive, né, o porquê dele tá tão em cima de querer o Rocket, né? Porque ele fala assim, eu faço essas criaturas aí, mas nenhuma delas é criativa. E o Rocket conseguiu, né? E ele é criativo. Então, se você cria alguma coisa e você não consegue que essa coisa crie por conta própria, você falhou como criador, né, entre aspas, né? É o que ele fala, né? Então, é um negócio que eu acho bacana quando ele menciona isso. Porque de todas essas criaturas que ele acabou fazendo até então, eu sou o 89P13 que consegue fazer as coisas, né? É interessante isso. Que é lógico também, é por causa do filme, né? Você tem que chegar e falar, não, tem que ter uma justificativa pro cara querer esse... Né? O Rocket é meio que um MacGuffin no negócio, né? Ele é um MacGuffin. Então, se você... E ele não consegue controlar o Rocket também, é outra coisa, né? E Alexandre? Ele não tem o controle sobre aquela criação dele. Tu sabe a justificativa de estarmos aqui? É o like. Sim. É a inscrição. Sim, joinha. Curte, comente, compartilhe. Dá essa moral pro canal. Assim como a gente tá dando moral pro Rocket aqui pra dar uma surra no
no vilão do filme, né? Dá uma surra no like. É isso aí, surra o like aí. E é aquilo. Depois que ele fala isso, a gente consegue entender um pouco mais da mentalidade dele, mas ainda assim é um personagem fraco, né? O vilão. Não adianta, porque realmente, nesse ponto daí, o James Gunn acabou, na minha opinião, vacilando, né? Enfim, aí tem aquele final feliz, né? O Rocket até tá com a arma ali e tal, não, vou... E aí, tu vai atirar nele? O Drax até pergunta, né? Tu vai atirar nele e tal? Tu vai matar ele? Ele, não vou matar ele não, porque eu sou um guardião da galáxia e tal. Ele, por que não, né? Mata ele, pô, o cara tá aqui. Quer dizer, não matou. É uma meio que lógica do Batman com raiz alguma, né? Eu não vou matar você, mas também não tenho que salvar, né? A nave já tá explodindo mesmo. Dane-se, deixa ele lá, larga ele lá. Maneiro se ele fizesse assim, não, vou matar, não sou um guardião. Aí todo mundo andava, ele ser o último, ele virar a arma assim, pum! Jogar uma granada, né? Se fosse jogar uma granada, seria mais engraçado. Não vai atirar, mas vai jogar a granada. Mas só assim, ó. E aí é isso, né? Aí morreu o vilão e tal, o Peter Quill ali, o Star-Lord quase morre também, né? O Adam Warlock chega, salva ele ali e tudo, né? A cena até é chocante do Star-Lord, né? Ele deformando ali, né? Porque foi isso que eu achei, assim... Tem várias quase mortes realmente no filme, né? Rocket quase morre, a Nebulosa também fica toda arrebentada. Inclusive na cena no corredor, dá um golpe na cara dela, o pescoço dela vai pra trás, fica pendurado nas costas. O Drax lá naquela estação lá, ele toma 2 tirombaços. O Drax, peito, não, nas costas e no peito, né? Né? Ele vira... Se a gente for parar pra pensar, eu nunca tinha visto o Drax passar por isso. Assim, né? Nos filmes. Os outros, né? No máximo contra o Thanos, mas também... sim, não, mas aí eu tô tirando assim, num filme regular, assim, eu nunca tinha visto o Drax assim, tomando 2 tiros, né? São as quase mortes que tem no filme, né? O próprio Groot lá, quando o Warlock ataca ele, só sobe a cabeça dele, né? Depois o corpo vai crescendo de novo, né? Os tentáculos assim vão criando raiz e tal, né? E aí é que a gente chega então no final do filme e você tem esse quarto final que eu particularmente acho meio forçado. A gente entende em off, né? Porque o James Gunn não vai mais trabalhar com a Marvel até onde a gente sabe, né? Tem caras ali que também não estão afim de trabalhar com a Marvel, estão querendo trabalhar com ele de novo no universo do DC. Será que os executivos da Marvel estão mexendo uns pauzinhos? Eu acho que não. Meio difícil, né? Eu acho que não, até porque o filme não tá indo bem nas bilheterias. É mesmo, cara? Não. Projeção assim de 100, 120 milhões e tal. Mas ainda, para um filme que tem um orçamento tão grande quanto esse, tá baixo. Se fosse em torno de 150 e tal, aí tem que ver depois, na segunda semana e tal. Tá mais ainda, muito né? mais. Tá muito mais. Não, o Mario tá batendo todos os recordes aí, né? Tá, passou de 1 bilhão. Uma das maiores bilheterias agora. Eu acho que passou de 1 bilhão já. Desse primeiro semestre, o Super Mario tá arrebentando. Não, eu escutei falar que foi a maior estreia de uma animação, né? Bateu até Frozen. Venceu o Sonic, cara. Sonic foi chorando retrasado, foi ali 2021, né? O Sonic. 2021, 2022. O Sonic também teve uma boa também? Teve uma boa audiência. Não, eu tô dizendo em termos de animação, eu escutei falar que bateu o dia, semana de... aquele final de semana de estreia, né? Eles faziam um cálculo, não é? Sim. Bateu o Frozen, que se eu não me engano tinha sido a maior estreia. Frozen 2. Eu, como não gosto dos Frozen. Eu não gosto, mas eu tô falando em termos de... Em termos de torço notícia, até pelo né? Mario mesmo. Eu prefiro o Mario que o Sonic, já digo também. Sim, eu até gostei do Sonic também. Vocês já viram o Mario? Não vi ainda. Não vi ainda. Tô curioso até por essa. Os ouvintes aí querem que a gente revise faça uma revisão aí. Também não. Vem aqui um dia jogando Super Mario e... Super Nintendo já tá ali esperando. Enquanto um joga, o outro vai comentando aqui. Eu quero jogar, porque eu quero relembrar. Eu sou uma alegação. As fases difíceis, a fase do fogo do Super Mario. Nossa. E aquele final ali é realmente a despedida deles, né? Porque tem um momento de humor um pouco antes, né? Que eles estão fazendo... É um negócio lá relacionado ao campo de força, né? E tal. Aí o Star-Lord tá mexendo lá fazendo uma manutenção lá para passar por uns campos de força e tal. E aí a Mantis conversa com ele e fala, não, pô... Meu avô deve ter, sei lá, uns 90 anos de idade e tal, né? As pessoas na Terra morrem até na casa dos 50. Outro elemento que eu tiraria. Aquele elemento dele vendo, o avô dele, no caso, vendo o velhinho, quebra um pouco a coisa de que... Eu achava muito mais interessante terminar um pouco antes. Ele entrando na casa e deixar na dúvida pro espectador. Pra emocionar, né?
Mas ficou meio... ficou meio... piegas até, sabe? Porque existe o clichê funcional, começo das crianças sendo resgatadas. É um clichê, mas funciona. E tem o clichê piegazinho, eu também não precisa desse contigo também. Eu aí. achei meio desnecessário também. Pois é. O Rocket vira o líder dos Guardiões, né? O Peter Quill volta pra casa. Isso, foi o avô de mais de 200 anos. A Mantis sai com aquelas criaturas gigantes, que também veio do nada aquela decisão dela, né? A Mantis, é forçado. Nesse sentido, pra mim, é forçado aquele final ali. É mais aquela coisa mesmo de encerramento, né? O como Groot ela... fica do lado, né? O Groot continua com o Groot Guardiões, fica, né? A Nebulosa se torna líder ali do lugar nenhum. E o Drax também, né? O Gamora volta pros saqueadores. O que acontece com o Drax mesmo? Eu esqueci. Isso que eu tô querendo lembrar. O Drax fica ali, também? Não, mas ele fica com, tipo, paizão dentro, na central, vamos dizer assim. Ele fica na parte mais da nave. Vai ficar, não, ele fica com as crianças ali, né? Ele vira o paizão daquela criançada de cabelo cinza. Não teve muito... Não deram um desdobramento pro Drax. Que é esquisito, porque é um personagem... Tipo, virou o dono da ONG. Tipo assim, né? Ele virou creche do papai ali, né? Creche do tio Drax. O babá Vin Diesel, né? Assim, grandalhão e, vai virar... Que é um quarto final que é mais realmente feito pra emocionar, né? Porque assim, como esse volume 3 é colocado, né, como o fim dos Guardiões e tal, eu pensei, cara, vai morrer, sei lá, no mínimo uns 2 ali. Olha, se morresse ali um personagem, poderia até ter deixado um tom mais sério ali pra aquele final. Claro que a gente tá ainda falando de uma equipe que as crianças abraçaram muito, né, cara? Cada um ali igual. O Drax tem um apelo infantil por isso, que até inclusive agora com as crianças aí no resgate, né? A Mantis, cresceu muito a Mantis nesse terceiro volume, então ela tá demais, boa mesmo. A Nebulosa. Então se a gente for analisar, se eu tivesse que matar uma, seria a Nebulosa. Entendeu? Até porque no início ela não era boa. Ela não era boazinha. É um arco de redenção, né? Exatamente. Seria um arco de redenção interessante. Ela salvando agora os Guardiões por entender a função deles e respeitar o que eles são. Seria aquele... Como é que fala? O ciclo do herói, não? É quase isso. A jornada do herói. Jornada do herói, é uma personagem que não era tão boa, aprendeu a ser boa e morre em função de algo maior. Eu mataria a Nebulosa se fosse o Django. Mas valeu. É como eu falo, foi redondinho, né? Eu só descartaria esses elementos conclusivos bobos. Alguns elementos, né? Tipo o avô, Matusalém, ele não precisava daquilo. Essa cena do avô achei meio bobinha também. Algumas coisas. Vilão, então, principalmente. Olha, eu acho legal. Chegar, não, Peter e tal, vai, abraça ele, tudo, né? E fica emocionado. Ele chegando na casa, talvez me soaria, legal. Foi meio Rambo 4, isso, né? mas você não precisa... Exato, que aquele final é perfeito. Ele indo pra casa, sabendo que o pai dele pode estar no rancho, mas você não vê. Você pode pensar que o pai já tá morto, qual vai ser a notícia, não sei, que ele pode receber, não sei. Pode ser pessoal, simplesmente não me pegou, né? É uma coisa... também não. Não me pegou muito. Também não. Mas é uma conclusão que no final é emocionante, né? O James Gunn mesmo, ele falou, não... Terminei, né? A trilogia, eu só fiz essa trilogia porque eu queria contar a história do Rocket. Ele falou isso. E foi o filme do Rocket. Foi exatamente isso, né? É justamente o Guaxinim que rouba a cena aí, né? E ele tem máscara, né? Porque até brinca lá. Até falou, olha... Você tá usando máscara, né? Tá usando máscara, seu ladrão? Pergunto pra ele, né? Mas, e aí? Notas e considerações finais pra... Não vai falar de cenas pós-créditos, não? A cena pós-crédito, uma é legal, né? A outra não gostei muito, não. Gostei que é ele conversando com o pai só, né? Não, conversando com o avô e falando, não, essa coisa de cortar o gramado e tal. Não achei engraçado. Até a cena pós-crédito não te anima muito pra... legal. A primeira até gostei. Eles comentando de música e tal. Música. Sim. Que ficou com o iPod do Star-Lord e tal, né? Qual é o seu favorito e tal? O Garth Brooks. Vou com o clássico Garth Brooks. Exatamente. É legal. E tem também os novos Guardiões, né? Eles reunidos ali. Sim, não, os novos que sobraram. Os sobraram, né? Os remanescentes ali. O Adam Warlock, o Rocket Raccoon, Groot, a garotinha, né? Tem o Cosmo, o cachorro. São eles que ficam ali como os novos Guardiões. Fica naquela, né? Termina com isso, né? Falando lá, né? Eles no planeta, inclusive, vindo umas criaturas, né? Na direção deles. Confronto, né? Ele fala, né? Coloca lá, o Star-Lord irá retornar. Exato. O filme termina com um aviso. É verdade. O Senhor das Estrelas irá retornar. Aí a gente fica imaginando. Guardiões da Galáxia Volume 4, acho muito difícil. Então talvez ele ganhe um filme solo, né? É isso que ficou... que ele tá na Terra, né?
É isso aí, eu imaginei exatamente por isso. Será que então, por isso que quiseram colocar o avô aparecendo, ou seja, alguém pra ele ter que proteger? Por isso que a cena pós-crédito tem ele falando com o avô ainda. Inclusive, esse avô, é um ator, que depois, esqueço o nome do ator, ele fez o Troco com o Mel Gibson, ele é um louro, ele é um ator legal, assim, mas ali, claro, uma maquiagem pesadona, né? Botando ele bem mais velho. Mas eu tô achando que vai ganhar um filme solo do Peter Quill. Acredito. Bem não sei provável. não oficializaram nada. O próprio Chris Pratt já comentou, mas... né? Não, se quiserem e tal que eu faça... A presença dele já é garantida. Então, pagando bem que mal tem, né? Essa é a lógica do ator. E convenhamos, ele não é um ator ainda que é muito chamado pra muitas coisas. Você pode ver, ele fez série, né? Ele fez uma série na Amazon Prime, ele faz uma coisa ali na Netflix, ele faz outra ali, filme e tal. Ele não é tão... Talvez mas acaba que também, quem trabalha muito com a Marvel, né, cara, acaba não indo muito pra outra coisa, né? Fica meio estigmatizado ali, né? E ganha muito dinheiro também, né, cara? Isso aí. Entendeu? Você faz não ganha tanto. No segundo já tá ganhando mais. No terceiro já tá milionário. Eu acho até que alguns atores preferem trabalhar assim num estúdio só, porque, por exemplo, a Marvel é como se estivesse fazendo 5 filmes de diretores independentes aí. Ele faz uma mais. Com certeza. Trabalha menos e ganha mais. Literalmente. O Downey Jr., né? Sim, ele mesmo chegou a falar isso. Que foi até, na época, cogitado mal. Não fala isso. Mas você tá trabalhando pra um grande estúdio, você ganha mais do que se você fizesse 10 filmes aí fora. Então é isso que ele quer dizer. Independente que quase ninguém vai assistir, né? Não, e não paga, às vezes, o que o cara ganha. Só verdade. o Jack Nicholson, que era malandro, ele lia o roteiro antes e falava, gostei desse filme, eu quero a bilheteria, metade da bilheteria minha. Na verdade, ele fez isso no Batman, né? Depois não deixaram mais ninguém fazer isso. É um papo outro podcast. Isso fica pra depois. Mas e aí, notas e considerações finais pra Guardiões da Galáxia Volume 3? De 0 a 10 aí. Eu vou dar uns 8. Dou uns 8 robustozinho ali. Passa do 7 porque eu gostei demais do flashback todo do Rocket Raccoon. Como mencionei aqui, é o momento onde você é fisgado, você é comprado pelo sofrimento que ele, né, que ele passou. São personagens novos inseridos, né, ali no que você entende que sofreram como ele. Enfim, o flashback me comprou muito, então eu gostei demais do filme por terem sido corajosos em colocar isso. Um filme infanto-juvenil, aquilo é pesado. E eu achei, legal, isso aí me surpreendeu. Então, passou do 7 com isso. E dou um 8, cara, porque teve um final redondinho, sabe? Ainda que, eu tiro o avô do Peter Quill, não precisava aparecer. O vilão, o confronto do vilão me desagradou um pouquinho, sim. Mas, no geral, eu gostei da Mantis, teve uma evolução na Mantis. O Peter Quill faz o papel dele. O Drax, gostei demais do Drax. Então, no geral, acho que é um 8 por isso. A história não se perde. O James Gunn consegue, assim, escrever direitinho. Sem, como eu falei, o que me irrita muito são subnúcleos e subtramas que vai o espectador se perder. Então, não me perdi em nada. E, cara, convenhamos, James Gunn é um bom diretor, cara. As sequências de ação, aquela do corredor, acho que daria até um 8,5 só porque a sequência... Mas não, vou ficar no 8 porque, como eu falo, eu elimino muitas gordurinhas. Não precisa ser 2h30. Cara, há um grande mal no cinema geral hoje, que é blockbuster. Não precisa você fazer 3 horas, cara. É porque talvez eu sou de uma época que eu via Indiana Jones por 1h40 e 50 e era um filmaço e não me cansava com a bunda lá na cadeira. Então é isso. Mas é um filme redondinho, vale a pena, assim, fechou bem a trilogia e é por isso que é um 8 legal. Eu já tinha adiantado minha nota, né? Aqui no início, não sabia que ia ter a nota no final. Mas eu fico no 8. Eu tava pensando em dar um 8,5. Mas o que acontece? Eu sei que nós estamos, assim, num período meio escasso de filme de super-herói bom, né? Então eu tenho medo de dar esse 8,5, só por pensar que, tipo assim, não tá aparecendo nada, apareceu alguma coisa razoável, tô dando 8,5, 9. Então acho que eu vou ficar ali, dar um pezinho no freio, dar um 8, entendeu? Porque eu acho que o filme, ele não se perde, ele tem um roteiro simples, mas porém funcional, né? Não se perde, ele funciona. Eu acho o desenvolvimento dos personagens muito bom. Praticamente, ao contrário de que vocês acharam um ou outro ali, eu achei praticamente todo mundo bem. Com exceção, talvez, da Gamora, que eu acho que não foi tão trabalhada assim, talvez até um pouco desperdiçada. Como, às vezes, coisas cosméticas, tipo o Sylvester Stallone aparecendo... Entendeu? Meio jogadinho, né? Se colocasse um outro ator lá, daria no mesmo. Mas também botaram o Sylvester Stallone também, quiseram pagar ele, então ótimo também tanto faz, não faz muita diferença. Eu achei que redondinho, certinho, bonitinho.
8. Se dependendo do meu humor, podia cair para 7,5. E dependendo da outra situação, se eu tivesse no outro momento, talvez daria até um 8,5. Mas fecho aqui no 8 mesmo. Tá, eu vou dar uma nota 7. Eu acho que é um sexo sólido. Que, como eu falei, é um vilão que a gente começa não gostando do cara e depois a gente não leva mais a sério. É um excesso de personagens que a gente acaba perdendo um tempo ali. Excesso de piadinha que acaba cortando, para mim, acaba cortando um pouco o ritmo e a seriedade do negócio, né? Já porque ele acaba utilizando esse efeito bomba-relógio, né? De que não, tem 48 horas para salvar o cara. No caso, o Guaxinim. Ok, então vamos seguir nessa linha de raciocínio. Só que não. Você tem, encosta no segurança lá para dizer que ele está apaixonado pelo Drax. Vou ficar discutindo relação que não existiu. Quer dizer, existiu por parte dele, mas não existiu por parte dela. Então ele fica puxando ali, não, vamos ficar juntos, não sei o quê. Desnecessário, porque a ideia ali do filme não é ficar trabalhando a relação deles. A relação deles já foi, totalmente já foi. É. Bola pra frente, meu amigo, vida que segue. De novo, excesso de personagens, a parte da Orgocorp, eu acho que acaba se estendendo mais ainda, que eu já falei. É um negócio que ele tem, quando chega num segundo ato de um filme, ele fica meio que... Ele se arrasta um pouco na hora da escrita ali, não sei porquê. E isso é um negócio que ele já fez também nos outros Guardiões, né? Os outros Guardiões até funcionam porque, bem ou mal, eles têm aquele MacGuffin, tem que ir do ponto A até o ponto B e tal, né? No segundo, não, eles ficam ali de boa no planeta, ele conversando com o pai dele e tal, né? Aquela coisa toda de, né? Vou explicar os poderes aqui, como é que funciona, blá, 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 e tal. Né? E você vai desenvolvendo os outros personagens em volta, né? Nebulosa e a Gamora e tal, a relação delas, né? No caso, no segundo tem o Rocket com o Yondo, né? É aquela coisa dele querer fugir e tal, né? Bababá, enfim. Trabalha bem os personagens ali. Já no terceiro, não senti muito isso. Acho que faltou, sim, um desenvolvimento mais da Nebulosa, da Mantis e do Drax, tá? A Gamora, ela tem que estar lá porque ela tem que estar lá, porque ela fez parte do primeiro filme, fez parte do segundo. Ficou bem escanteada nisso. Né? Infelizmente, ela tem que estar lá. Não faz muito também pro filme. O Adam Warlock também não faz muito pro filme. Só serve no final mesmo por causa desse arco de redenção, né? Que ele começa mal, porque ele começa um capanga, aí depois ele é salvo, e aí ele vai lá e ajuda depois, né? E é até legal, eu ri nessa parte também, que tá todo mundo abraçando o Peter Quill, né? Abraçando o Star-Lord assim, ele fica meio de fora assim, vem e vai, abraça eles assim, abraça todo mundo Warlock, e tal. Né? O Will Poulter, ele tá legal no papel e tudo, mas, né, infelizmente não faz muito, então realmente é mais pra fechar mesmo, porque é isso, né? A ideia do volume 3 é você encerrar essa trilogia e encerrar redondo, como teve lá os Soberanos aparecendo no segundo filme, traz eles de novo só pra gente encerrar aí e tudo. Tem um teaser do Adam Warlock, eu vou trazer ele. Tem que trazer, tem que encaixar ele na história, como é que eu vou encaixar, não sei, faz desse jeito aí mesmo, né? Escreve aí e tal, rapidinho, logo. Dá umas 5 cenas pra ele no filme, pronto, tchau e benção, né? Mas eu acho que encerra bem, né, com relação até assim às trilogias, né, do que tem dentro da Marvel, né, que é o Homem de Ferro, Capitão América e tal, Guardiões da Galáxia. Acabou ficando um pouco aí até isso, acima do Homem de Ferro, como trilogia. Né? Eu achei, pelo menos. Alguns dizem que é a melhor trilogia dentro do universo da Marvel, eu já não sei. Isso daí não... Isso não fica para eu responder, fica pro pessoal em casa responder. Qual que é a melhor trilogia dentro aí do universo da Marvel, se é Homem-Formiga, Capitão América, Homem de Ferro, enfim. Até o Thor, né, porque... O Amor e Trovão ali, nem filme aquilo dali né? Nem considero filme aquilo. Mais uma nota 7 para encerrar bonito aí. Eu acho que porque o James Gunn tinha que fazer, o que ele fez com os personagens que ele queria fazer, ele conseguiu fazer. Então tá tudo certo, tá todo mundo feliz aí, né? Com relação ao elenco assim, tá todo mundo de boa. Então boa sorte para ele agora, né? No universo da Warner. Agora infelizmente a bilheteria tá ruim. Infelizmente, né? E é um negócio que acaba acontecendo aí, porque ou você apoia o diretor com o seu bolso, ou você apoia o estúdio que está afundando a franquia toda, né? Então, exato, tem isso também. Fica essa faca de dois gumes aí, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas não tem uma esperancinha do Superman dele. Vamos ver, né? Eu sei que eu torço pra ele, eu torço pro James Gunn. Agora vamos ver porque a liberdade que podem dar ele. Eu não torço pra ninguém, não. Torço pra gente ver filmes bons. Exatamente isso. É só isso que eu quero.
E aí, pessoal de casa, escolhe aí qual que é a sua trilogia favorita dentro do universo Marvel. Curta, comente, compartilhe, dá essa moral, ajuda o canal, sininho. É isso aí, tchau e bênção. Nos vemos mais tarde, um beijo na sua alma e vamos lá assistir mais filmes bons.